Nesse vídeo eu vou trazer para você os 7 principais gráficos que todo investidor brasileiro precisa conhecer para conseguir investir com maior tranquilidade e maior segurança. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você justamente como estruturar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Já pode me seguir no Instagram, é otavio.paranhos, respondo perguntas por lá e aqui pelo YouTube. Eu vejo que eventualmente você pode ter muitas dúvidas sobre o básico dos investimentos, então eu quero trazer vários gráficos que talvez você conheça, mas provavelmente você não conhece vários dos gráficos que eu vou trazer aqui, que se referem aos pontos essenciais para você investir com maior rentabilidade e maior segurança. O primeiro gráfico que eu quero trazer é a correlação que existe entre o preço que você paga em ações e o retorno que você vai ter no médio e no longo prazo. Veja esses dois gráficos aqui. O gráfico à esquerda ele mostra o que? Basicamente aqui no eixo horizontal a precificação, né? Quanto mais à direita você está, mais caro você está pagando para cada real de lucro que a empresa tem. Então, por exemplo, aqui no 20 vezes significa que você estaria pagando 20 vezes o último lucro anual de uma determinada empresa. E você observa aqui no eixo vertical o retorno que o investidor teve depois em um ano, né? Então aqui é o retorno de um ano posterior. E você vê que de fato é um retorno bem misturado, né? É algo realmente bem aleatório. Qualquer preço que você paga, basicamente você pode ter qualquer retorno. Só que quando nós vamos para o gráfico da direita, em que nós observamos os retornos dos 10 anos posteriores, nós observamos que tem uma correlação direta entre o preço que você paga e o retorno que você tem. Quanto mais você paga no preço de ações de maneira geral, menor é o resultado que você tem. Quando você paga ali aproximadamente 25 vezes, né, no múltiplo geral de preço de ações, você tende a ter zero de resultado nos 10 anos subsequentes de maneira anualizada. Então você até pode performar bem no curto, no médio prazo, mas em períodos de 10 anos a probabilidade é que você não ganhe nada de dinheiro, né? E aqui é basicamente para deixar claro que preço importa, ou seja, importa o preço que você paga, porque o preço ele indica as expectativas, e se as expectativas estão altas, é muito fácil quebrá-las, essas expectativas, porque o mundo ele até pode evoluir de uma maneira mais rápida em certo setor, em outro setor, mas geralmente, né, existe a reversão à média das expectativas. Então sempre que tem um otimismo muito grande, as pessoas aceitam pagar muito caro pelas ações e por qualquer investimento, incluindo a renda fixa, e acabam tendo um retorno ruim depois no médio e no longo prazo. Veja, não é porque você sabe que o preço importa que você poderia dizer de maneira discricionária, né, se uma empresa está cara ou está barata, ou se você conseguiria, né, de maneira discricionária fazer timing de mercado, comprar quando você acha que está barato e vender quando você acha que está caro. Sobre isso eu já fiz vários vídeos nesse canal demonstrando que basicamente não funciona. O que funciona é você confiar na média do mercado, é você inclusive confiar em algumas características, alguns fatores de empresas que podem sim performar melhor do que a média porque assumem mais riscos específicos, mas comprando a média do mercado caro, né, você tende a não ter um resultado muito positivo em frente, certo? O segundo gráfico que eu quero trazer aqui é justamente o gráfico da Spiva, que é a empresa Standard & Poor's, que cria aqueles índices como o S&P, por exemplo, o S&P 500, e aqui ele faz várias análises no mundo inteiro sobre a performance dos fundos ativos desses vários mercados, incluindo aqui no Brasil, em relação à média de mercado. E o que a gente observa aqui, né? Em períodos de 10 anos, por exemplo, a gente observa que fundos no Brasil de renda variável de ações, 91% desses fundos de ações perdem, né, para a respectiva média. Nesse caso aqui, a média são a média das ações brasileiras, um índice muito parecido com o Ibovespa. Quando a gente observa fundos de large caps no Brasil, portanto, fundos de empresas grandes é de 81%, fundos de empresas médias e pequenas é de 90%, e incluindo aqui a renda fixa. Então, também fundos de renda fixa acabam performando pior, né, do que a sua respectiva média, do que a média dos títulos corporativos e também do que a média dos títulos públicos brasileiros. E as pessoas podem até alegar, não, mas Otávio, mas eu entrei no site da minha gestora, deste fundo ativo que eu possuo, e eu encontrei lá só fundos muito bons. Só encontrei fundos que superaram com grande margem, né, os seus benchmarks, os seus pontos de referência. Isso é muito comum porque justamente um fundo é um produto financeiro, então um produto financeiro que não vai bem, ele é descontinuado, ou ele é fundido num outro fundo, ou ele é liquidado e o capital é devolvido para os acionistas. Então é natural e é lógico que se você entrar em qualquer site de gestora de qualquer fundo, você só vai encontrar aquilo que é muito bonito, que é muito belo, que está na prateleira para todos verem, que são aqueles gráficos performando muito acima das suas respectivas médias.
Mas quando nós observamos, por exemplo, aqui uma tabela de sobrevivência de fundos, que é justamente qual o percentual de fundos que de fato sobrevive, para no Brasil, por exemplo, períodos de 10 anos, em fundos de renda variável, a gente tem que apenas um terço dos fundos performou a ponto de sobreviver por 10 anos. A maior parte deles, 2/3, fecharam antes ou foram mesclados, ou migrados, ou fundidos. Então, aqui você tem claramente essa demonstração de que aqueles que performam mal, eles simplesmente somem. Isso é válido também para títulos de renda fixa, no caso, fundos de renda fixa no Brasil, que também, né, aqui a gente tem somente 32%, né, só um terço dos fundos de renda fixa sobrevivem em 10 anos. A maior parte é liquidado, é fundido, some de uma maneira geral, ou seja, nunca vai aparecer para você que uma determinada gestora performou mal, porque eles vão sumir com aquele fundo dali. Isso é válido também para os outros países, né, como Chile, México também, e na prática a maior parte dos outros países. O outro gráfico que eu quero trazer para você é, de fato, o peso e a importância da inflação, especialmente em um país como o Brasil. Veja aqui o valor deflacionado de R$1,95. Então, quando você comprava R$1,95, né, teoricamente, se você observar quanto que este real perdeu de poder de compra, você observa que hoje, né, teoricamente, se você tivesse R$1,95, hoje este R$1 compraria apenas 15% do valor que ele comprava em 95. Então você perdeu praticamente 85% do poder de compra desta moeda. De uma maneira inversa, demonstrando esse mesmo gráfico aqui, que é basicamente a força da inflação corroendo o valor do dinheiro que você tem, você pode observar este outro gráfico aqui que demonstra justamente o aumento de preços. Então, da mesma maneira, se você tivesse R$1 lá em 95, um determinado bem, ele iria subindo de preço, até hoje valer aproximadamente R$6,50, ou seja, algo que custava R$1 em 95, hoje vale R$6,50, ou seja, você perdeu praticamente 6 vezes e meia ali o seu poder de compra, que é exatamente em linha com o gráfico anterior que nós mostramos, mostrando, né, que a inflação média no Brasil nesse período de 30 anos aí do Plano Real foi de aproximadamente 6,7% ao ano de inflação. Então, quando as pessoas normalmente compram um imóvel, eu comprei um imóvel a R$200 mil, e hoje ele está valendo R$200 mil. Perfeito, mas faz quanto tempo? Faz 5 anos, faz 10 anos. Claramente você perdeu dinheiro para a inflação aqui no Brasil. Então é um ponto essencial. E para o investidor brasileiro, ao contrário de um investidor de um país desenvolvido como a Europa, como os Estados Unidos, tem que dar uma importância muito maior à inflação, porque esse é um dos principais perigos, incluindo, né, a própria desvalorização do câmbio, né, o próprio aumento do dólar, é algo que impacta a todos nós. Um outro gráfico muito interessante que eu quero trazer para você é o peso da antecipação de imposto nos fundos que têm comicotas, como, por exemplo, os fundos de renda fixa, que pode ser o seu fundo de CDI, né, de DI que você tem, ou até os fundos de renda fixa de tesouro, ou mesmo os de crédito privado que você tem, ou até fundos multimercado, por exemplo, que muitas pessoas investem e tem comicotas, que tem aquela tributação que é retirada, né, a cada 6 meses do valor do seu fundo. Então aqui eu montei um gráfico para mostrar para você o que, né? Aqui eu peguei o desempenho do CDI nos últimos 20 anos, né, de 2004, de janeiro de 2004 até agora, né, mostrando que de fato se você tivesse um fundo com comicotas, ou seja, sempre retirando ali a cada 6 meses a tributação de 15% sobre o ganho que você teve, você teria multiplicado R$1 em aproximadamente R$5,80 bem aqui, né? De maneira contraposta, se você não tivesse pago essa tributação ao longo do tempo, mas tivesse acumulado capital ao longo do tempo até um mês anterior, né? E ao final você tivesse liquidado o seu investimento e pago os 15% sobre todo o ganho que você teve, como por exemplo acontece dentro de um ETF, que é um fundo de investimento que não tem comicota, então ele vai acumulando até o momento que você decida vender, você teria bem mais dinheiro. Nesse caso aqui, você teria, né, um valor de R$7,8, e aí pagando o imposto, você cairia aqui para 6,8 aproximadamente, o que dá praticamente uma diferença de R$1 aqui, né? Uma diferença bem grande, percentual, de praticamente 18% a mais de capital ao final deste período aqui de 20 anos, simplesmente pela questão de não ser tributado ao longo do tempo, de não ter o comicotas incidindo. E aqui eu observei
observei considerando a mesma série, eu peguei exatamente a mesma série do CDI e eu retirei a tributação de 15% ao longo do tempo, ou não, né, conforme você observa, e sem o Come Cotas você teria um desempenho de 8,2% ao ano em relação a um crescimento de 7,4% com o Come Cotas, portanto uma diferença de aproximadamente 0,8%, 0,7% ao ano. Então veja, né, quando nós investimos é essencial que você foque naquilo que você tem controle. O que é que você tem controle? Você tem controle sobre tributação, como por exemplo a escolha do fundo que você vai ter, também sobre as taxas de administração que nós já vamos ver em seguida e principalmente sobre a classe de ativos, sobre a macroalocação, ou seja, se está em renda fixa, se está em renda variável, se está no Brasil, se está no exterior. Essas são as principais decisões que você deve tomar sobre a sua carteira e não, né, ficar perdendo muito tempo entre fundos muitas vezes que são semelhantes da mesma categoria e que muitas vezes podem ser ativos e acabam não performando muito bem conforme nós vimos. Um outro gráfico que eu quero trazer é o custo comportamental. Por quê? Porque eu vejo várias pessoas dizendo: eu não invisto em ETF porque não é ser sócio, eu não invisto em ETF, eu não invisto em fundos diversificados, porque você pode perfeitamente ir lá e comprar as 20 ações que você sabe que são as melhores, é muito fácil eliminar ações que são lixo, etc, etc, etc. Bom, se fosse muito fácil, nós não teríamos como, por exemplo, este gráfico aqui que demonstra, né, de 2002 até 2021, durante um período de 20 anos no mercado americano, o desempenho médio das ações americanas aqui na coluna verde, né, que desempenham na média 9,5% ao ano de crescimento em dólar, e a média dos investidores, considerando os investidores que investiram justamente tanto em ações como em renda fixa, foi de apenas 3,6%, muito inferior tanto às ações como também inferior a uma carteira mista de 60%, 40% em renda fixa e variável, ou o inverso aqui nas barras azuis, que tiveram um desempenho de 6,4% ao ano, ou 7,4% ao ano. Então você observa que o investidor teve um desempenho muito inferior, inclusive, aos próprios bonds, né? Os bonds nos Estados Unidos são os títulos de renda fixa de maneira geral. E por que acontece esse desempenho pífio do investidor? Justamente pelo fator comportamental. As pessoas elas ignoram como se não existisse justamente o peso comportamental, que é o peso de você incidir, né, no caso, atuar sobre a sua própria carteira, e é um peso muito grande. Tem vários estudos, alguns mostram que é um peso de 1 a 2% ao ano, outros de 2 a 3, 3 a 4. Eu já vi estudos que variam nessa faixa de 1 a 4% de redução de rentabilidade ao ano pelo mau comportamento do investidor. E eu sempre ouço, né, aquelas pessoas que vão falar: não, mas eu aprendo sobre o mercado, eu sou controlado, os outros não são. É o mesmo racional de dizer que eu sou sempre mais bonito do que os outros, eu dirijo melhor do que os outros, todo mundo se acha melhor do que os outros, né? Mas a verdade é que todo mundo faz parte da grande média, certo? E quando a gente pensa, por exemplo, pessoas que ficam dizendo: eu vou baixar meu preço médio, eu vou focar em ações de dividendos, isso aí simplesmente, essas frases elas demonstram, né, uma falta não só de conhecimento, mas veja que só a falta de conhecimento já poderia reduzir a rentabilidade da pessoa. Além da falta de conhecimento, nós temos também a incidência de vários vieses cognitivos e comportamentais, como ancoragem, como disponibilidade, que fazem a pessoa muitas vezes focar muito no Brasil, que é um país muito arriscado, que ninguém em sua consciência alocaria muito no Brasil, assim como, por exemplo, a pessoa ela querer reduzir o preço médio, que eu mencionei, que nada mais é do que uma situação de ancoragem, que a pessoa julga um resultado futuro com base em preços passados, o que é absolutamente irrelevante, né? Então aqui nesse gráfico eu mostrei para você justamente o peso, né, do comportamento do investidor sobre a sua própria carteira, e algo fundamental de você ter em mente, né? Sempre pensar que eu não sou um super-homem, eu não sou um Buda que consigo eliminar os meus vieses cognitivos e comportamentais simplesmente porque eu quero, certo? Então é essencial nós termos essa consciência. E agora, nesse gráfico, eu trago para você o peso das taxas de administração sobre a sua carteira. Imagina que você investiu 10 mil reais ou 10 mil dólares e durante 30 anos você teve uma taxa bruta de retorno de 8% ao ano. Se você tivesse 2% de taxa de administração durante esses 30 anos, né, teoricamente o seu capital bruto ele teria evoluído até aproximadamente ali a casa dos 80, 85 mil reais ou 1.000 dólares, né? Então teria multiplicado ao longo desses 30 anos por 8, 9 vezes o capital inicial. Veja que ao final desse período você teria ficado apenas com 47 mil, embora o valor bruto do seu retorno devesse ser 90 mil. Por quê? Porque você deixou metade do capital, o que equivale aqui a praticamente, né, 48% na mão da gestora ou da administradora do fundo que você utilizou, porque você escolheu um fundo que tem uma taxa de administração muito alta, e aqui nem entrou a questão da taxa de
de performance, que é muito mais deletéria, né, do que a taxa de administração. Taxa de administração, até dependendo da situação, pode fazer sentido aceitar um pouquinho maior, 0,5%, 1%, dependendo do benefício, eventualmente, que você pode ter, como algum fundo de previdência. Mas o que é o pior, né, são justamente aqueles fundos, como, por exemplo, multimercados, que tem como cota, então você já vai pagar um imposto antecipado e, além disso, cobram taxa de administração, como por exemplo, 1, 2%, e além disso, taxa de performance. Aí é basicamente você entregando seu capital inteiro para o gestor ou a corretora daquele fundo ali, tá? Então é essencial que você tenha essa percepção que uma taxa pode de fato corroer muito, né? Corroer muito o seu capital, e mesmo aqui se eu colocar, por exemplo, ó, um valor menor de apenas 1%, ainda assim no período de 30 anos, eu deixei praticamente 1/4 do capital na mão do gestor. Em períodos menores, né, como por exemplo ali 10 anos, né, uma taxa de 1%, ela não é tão significativa assim, mas ainda assim é 17% do capital que fica na mão do gestor. Em períodos de 10 anos, né, se eu utilizar aqui uma taxa de 2%, eu vou já deixar na mão do gestor 32%. Então, apenas para você perceber o nível, né, de perda que você tem, então foque também em reduzir taxas, certo? Então, eu acredito que esse vídeo tenha sido muito proveitoso para você, muito informativo para você compartilhar no grupo da família, no grupo dos amigos, naquele grupo que o pessoal faz de investimento, que eventualmente você pode estar falando com seus amigos, que você pode falar com seus colegas de trabalho ou seus amigos também de longa data, certo? Então, espero que tenha ajudado. Então, não custa nada compartilhar e dar um like para ajudar o YouTube a espalhar este conteúdo aqui para mais pessoas, e me fala aqui nos comentários, eventualmente, algum outro gráfico que você queira, alguma outra informação que você busque, para eu, eventualmente, criar outros vídeos em breve para você, certo? Então, se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!